Se você não assistiu o Noite UFC, você provavelmente perdeu a melhor luta do ano. Diego Lopes contra Jean Silva. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações extras aqui, incluindo as papeletas dos juízes e quais são as próximas lutas aí, na minha visão, tanto para o Diego Lopes quanto para o Jean Silva, depois desse Noite UFC que foi histórico. Fala meus segundos, tudo bom com vocês? Aqui é o Tilei e bora para um pouco de MMA rápido. Depois daquela última luta impressionante que a gente teve no Noite UFC, eu preciso falar um pouquinho mais desse evento para vocês. Eu ouvi na transmissão e em alguns outros lugares que devido ao domínio tão grande do Diego Lopes em cima do Jean Silva no primeiro round, não seria impossível que fosse marcado nas papeletas dos juízes um 10-8 ali. E por isso eu fui pesquisar para vocês para ter certeza de quais foram as pontuações nas papeletas dos juízes. E realmente, mesmo tendo aquele domínio absurdo com aquelas cotoveladas violentas, não teve nenhum 10-8. Os três juízes marcaram 10-9 Diego Lopes. Mas assim, o domínio foi tão grande que realmente caberia ali um 10-8, dependendo de quem fosse o juiz, né? Se você tivesse lá marcando essa pontuação, você marcaria 10-9 ou 10-8? Deixa aí nos comentários. Eu, como não sou nenhum especialista, eu não tenho aquele entendimento refinado das regras, só posso dizer que eu marcaria a vitória do Diego Lopes com extrema segurança no primeiro round. E ainda falando sobre a luta, o Diego Lopes saiu grande do Noite UFC, porque ele farmou muita aura e ainda farmou muito dinheiro nessa brincadeira, incluindo 2 bônus, bônus de luta da noite e bônus de performance da noite. Fora que se ele tivesse aceitado a aposta que o Jean lançou durante a semana, ele ainda ia levar a bolsa do Jean para casa, já que ele conseguiu quedar o Fighting Nerd. E essa luta foi histórica graças a 2 fatores. O primeiro, é lógico, foi a performance dos dois, que foi impressionante. E o segundo fator, que fez tudo isso ficar ainda mais emocionante, foi a rivalidade, que, verdade seja dita, foi criada pelo Jean Silva. Inclusive, se tivesse um bônus de criação de narrativa aí, com certeza ele teria levado nesse evento, porque ele fez um Fight Night ficar com aquele pique de evento numerado. E se você quiser saber como surgiu essa rivalidade e lembrar como foi a luta, fiz um vídeo separado comentando só sobre isso, que eu vou deixar no card e aqui embaixo para vocês acessarem depois. Mas voltando aqui, essa luta foi tão maior que o resto do card que ninguém vai falar sobre as outras lutas. Até porque os brasileiros tiveram uma noite terrível. Foram 5 derrotas brasileiras, além da derrota do Jean Silva. E depois dessa última luta, eu dei uma pesquisada para saber quais seriam as possíveis próximas lutas do Jean Silva, e eu vou trazer aqui pra vocês as que eu gostaria de assistir. Isso, claro, caso ele não tome nenhuma punição por conta daquele cascudo que ele deu no Diego Lopes no final da luta. E sinceramente, eu acredito que o UFC não vai jogar ele pra baixo, porque sabe do potencial que o Jean tem. O que ele vendeu essa luta foi absurdo. E eu sei que tudo depende de timing e dos matchmakers, mas eu vou listar aqui as 3 lutas que eu acho que seriam interessantes. Daí você comenta aqui embaixo se gostou, se você concorda ou discorda. Partindo da ideia de que ele desceria posições no ranking por conta da derrota, a primeira luta que eu gostaria de ver é Jean Silva contra Steve Garcia. O Steve Garcia é outro cara com trocação afiada, tá vindo embalado com muitas vitórias e dificilmente vai quedar o Jean. Fora que ele só tá 2 posições abaixo no ranking. Nessa daqui o Jean teria espaço para mostrar a trocação de alto nível que ele tem, e caso o Steve Garcia vença, o UFC vai estar com um grande potencial comercial aí nas mãos. Até porque eu tenho certeza que o Jean vai vender essa luta também. Outra luta que também seria interessante de assistir ainda no top 15 e que seria excelente pro Jean Silva construir aí mais um highlight e voltar a subir é Jean Silva contra Dan Ige. O Dan Ige é um cara que anda pra frente, tem queixo e quase não dá queda. Uma luta na medida pro Jean Silva voltar pro caminho das vitórias. E a última luta que eu vou sugerir aqui, mas essa é só como fã de luta mesmo, até porque o cara nem no ranking não tá, é Jean Silva contra Aaron Pico. Na última luta, o Aaron Pico mostrou que é extremamente agressivo. É um lutador muito empolgante e tem aquele QI mais raso que piscina de plástico. E mesmo com os 2 vindo de derrota, eu tenho certeza que essa luta seria entretenimento puro. E essas foram as 3 lutas que eu gostaria de ver ali pro Jean Silva na próxima rodada, depois da derrota. Mas já falando do Diego Lopes, eu acredito que tem uma luta que tem que ser feita antes da disputa do cinturão. Diego Lopes contra Evloev. É aquela revanche para passar limpo o primeiro encontro, em que o Diego acabou perdendo na decisão em uma luta extremamente competitiva. E aí sim, depois dessa, acredito que teremos mais uma disputa de título. Mas olhando pro lado mais comercial da coisa, tem uma luta que seria muito mais vantajosa pro UFC e pro careca Dana White do que Diego Lopes contra Evloev, que seria Yair Rodrigues, o Pantera, contra o Diego Lopes. E o principal motivo é que eles já se desentenderam anteriormente em uma coletiva de imprensa. Já tem toda a narrativa pronta. A luta já tá temperada na rivalidade e a gente viu na última rodada o quanto isso vende. E como fã de luta, não tem como não gostar de ver esses 2 caras lutando. O Pantera é um striker de alto nível e o Diego Lopes é um dos poucos caras que consegue ser empolgante tanto em pé quanto no chão, garantindo pra gente aquela luta com mais alto nível de entretenimento e pancadaria, mesmo se o plano de jogo for botar o Pantera pra baixo. Mas vale lembrar que nesse esporte o timing é essencial
crucial. Uma lesão, uma complicação de saúde ali na semana da luta muda tudo. Por isso eu acredito que nenhuma das opções que eu listei aqui sejam impossíveis, nem mesmo a disputa de título. Eu sinceramente acredito que só não vai ter a revanche na próxima rodada, porque o Lerone Murphy, que é o próximo da fila, também nocauteou na última luta dele com uma cotovelada rodada. E parando pra pensar aqui, eu sinceramente não acho que é muito ruim pro Diego mais uma rodada contra um atleta de alto nível antes da revanche. Ele é muito bom, mas o Volk é muito malandro nesse jogo. Um pouquinho mais de experiência no alto nível com certeza vai ajudar ele no próximo encontro. Até porque eu já senti uma evolução tremenda no Diego Lopes da última rodada pra cá, principalmente no quesito paciência pra executar uma estratégia, porque seguir uma estratégia depois de ouvir tanta provocação é pra poucos. E essa vitória do Diego na última rodada carimbou a terceira derrota consecutiva da Fighting Nerds em 2 semanas. Em breve eu devo soltar um vídeo falando só sobre eles. E a melhor forma de não perder é se inscrever e ativando o sininho para receber as notificações quando o vídeo sair. Mas por enquanto você pode ver um desses que já estão no canal. Obrigado por sua maravilhosa audiência e até o próximo vídeo.